Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Conecta Gemate Campinas, um espaço para a gente falar sobre marcenaria, empreendedorismo, inovação e muitas histórias de gente que vive os bastidores. Eu sou a Carla, host desse podcast. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno, host do podcast. Espero que vocês tenham notado que nós mudamos o nome do nosso podcast, porque aqui vai ser um lugar onde nós vamos receber nossos clientes, nossos fornecedores. É um lugar de conexão. E para a gente estar conectado com vocês, então a gente achou um nome mais apropriado. Hoje nós vamos falar de um tema que já foi bastante delicado esse tema dentro da revenda de MDF. Hoje é um tema mais tranquilo, né? Porque é o futuro e é um dos setores que mais cresceu na Gemar de Campinas no ano passado. Nos últimos anos, né? Ele sempre se destaca, que é o nosso centro de serviço. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma pessoa que vive isso na realidade. Ele é empresário do ramo de marcenaria e outros, nosso consultor do centro de serviços aqui da Gemar de Campinas, pai da Letícia, marido da Camila, Rodrigo de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Carla. Obrigado, Bruno. É um extremamente prazer estar aqui com vocês hoje, né, para falar um pouquinho sobre o centro de serviço, algo que eu me dediquei por acho que uns 5, 6 anos aí, né, aqui na Gemar de Campinas. Então é um prazer enorme estar compartilhando aqui com vocês hoje. Rodrigo, prazer é nosso. Você sabe, né, que você é de casa. A gente tem um carinho muito grande, né, por tudo que você já fez aqui na loja. Para mim, inclusive, o Rodrigo foi o cara que fez o primeiro quarto das minhas filhas. Então, só de lembrar da emoção dela, você que projetou, você que fez tudo, né? Sim, Então, verdade, eu lembro desse a gente tem nossa gratidão flash. aí por você. Rodrigo, conta um pouco para nós, antes de você chegar na Gemar de Campinas, como da sua história aí. Cara, a minha história ela vai se iniciar, vamos falar assim, nesse ramo da marcenaria ali como eu posso dizer, quando eu tinha 14 anos de idade, né? Então, mais especificamente, há uns 18 anos atrás, né? Então, menino novo, jovem, queria muito ter sempre as minhas coisas, não que meus pais pudessem me dar tudo que eu queria, né? Eles me davam o que eu precisava, então eu sempre quis correr atrás logo cedo dos meus objetivos, né? Então, para isso, eu fui trabalhar. E aí, o meu primo Flávio me levou para a marcenaria, que foi quando ali eu iniciei como ajudante, de ajudante virei meio oficial, de meio oficial me tornei marceneiro e gostei. Gostei muito, fiquei. E hoje eu empreendo na marcenaria, né? Então hoje eu tenho a minha marcenaria, pego tudo cortado. O Flávio, que lá atrás me levou para trabalhar na marcenaria, hoje ele trabalha para mim, fazendo toda a parte de montagem dos móveis, né? E também empreendo em outras áreas também. E estou como consultor aqui na Gemate Campinas daí. Boa. O Rodrigo, ele chegou na Gemar de Campinas. Você ficou 6 anos com nós, Rodrigo? Eu estou com vocês, né? Ainda estou. Estou com 6 anos, né? É. É, eu entrei na Gemar de Campinas mais ou menos ali em 2017. Foi quando a marcenaria que eu trabalhava atualmente, ela quebra. Eu era encarregado de produção. Essa marcenaria, ela quebrou. E eu precisava de um novo emprego, vamos dizer assim. Porém, eu também queria começar a empreender na parte da marcenaria. E foi quando eu me conectei com você, tive uma conversa com você e aí entrei na Gemate Campinas, a gente firmou uma parceria onde eu poderia estar trabalhando com vocês e também automaticamente estar fazendo parte dos móveis aí. Me recorda uma situação. Quando você entrou, você deu uma passada, né, na Adriana, né? Que era cliente nossa. A gente já tinha o centro de serviço ou não? Isso, quando. Ou quando você veio que a gente começou, Não, startou? não. Eu dei uma passada na Adriana, coisa de mais ou menos um mês ali. Não deu certo por motivos financeiros da empresa dela, no caso, né? Vamos falar. E aí ela falou assim: olha, eu acho que na Gemad tem uma oportunidade para você. Procura o Bruno, conversa com ele, né? Alinha com ele, eu acho que tem uma super oportunidade para você. E aí eu venho, você estava precisando de uma pessoa na época para poder trabalhar no centro de serviço, que era inclusive aqui do lado da loja, né?
você tinha apenas uma seccionadora manual e apenas uma coladeira de borda e estava iniciando nesse ramo aí de serviços, né? De entregar para o cliente cortado. Tá, não me recordava, assim, já estava funcionando, você que startou. O nosso maior público hoje é o marceneiro, né? São os nossos clientes, a maior parte. E tem muita gente que não sabe, né? O que que é o centro de serviço, o que que a gente faz. Então, se você puder explicar um pouquinho para o público em geral, para quem não vive esse mundo aqui da marcenaria, o que que seria o centro de serviço, como que funciona. Se puder explicar um pouquinho para o nosso público. Tá, centro de serviço, né? Nada mais é que hoje vocês têm um mega no espaço, diferente de quando vocês começaram, né? Que só tinha apenas duas máquinas ali, né? Uma seccionadora pequena de corte, uma coladeira. Hoje vocês têm duas seccionadoras, têm duas coladeiras, têm um centro de furação. Então, o centro de serviço nada mais é um apoio, né? Um braço ali pro marceneiro, para as marcenarias, pros robistas, para geral, para quem quer fazer um móvel, a Gemad consegue atender com o centro de serviço, entregando tudo cortado, usinado, tudo com fita, só para o cara chegar lá, só para a pessoa chegar, pegar e fazer essa montagem, né? Então, são máquinas de pontas, de altíssima qualidade, é, tudo 100% aí para poder entregar pro marceneiro, né? Então, assim, o centro de serviço nada mais é que eu utilizo a frase como um braço mesmo pro marceneiro, né? O centro de serviço ele não veio para tirar o trabalho do marceneiro. O centro de serviço ele veio para poder fazer com que o marceneiro ele possa vender cada dia mais, né? Porque como tá difícil cada vez a mão de obra, né? Então vocês auxiliam ele e falam assim, ó, deixa toda a sua produção comigo e vai correr atrás de venda. Deixa toda a sua produção comigo e vai fazer projeto. Dá a produção para mim e se preocupa com o cara que vai fazer só a montagem, né? Então aí o marceneiro confia a produção a vocês e vocês entregam tudo cortado para ele aí, para ele poder só fazer a montagem e todo mundo ganha. Nós estamos tendo uma mudança no mercado, né? Na verdade, essa mudança já aconteceu faz um tempo. Inclusive, nós aqui, a Carla ela chegou depois, ela não acompanhou. Nós somos uma das revendas que, eu acho que a gente foi uma das últimas aqui em Campinas que abriu o centro de serviço. E eu lembro que no começo da loja ali, eu trabalhando com um cliente, né, falando com ele falando sobre o centro de serviço, e brigando, metendo pau, tá roubando serviço nosso, tá. Na mesma conversa, ele falou: se vocês colocarem aqui, eu não compro mais de vocês. Daí, na mesma conversa, ele virou para mim e falou: cara, eu tô pegando um hotel. Se eu pegar um hotel, eu vou comprar tudo já cortado lá na largura na lateral, né, Uhum, tirar do, suas tiras dali, né? das tiras do armário. Daí eu virei para ele e falei: Deus, você não vai comprar comigo? Porque eu não tenho centro de serviço? Ele ficou todo desconcertado. Enfim, é uma mudança de mercado, né? Sim. Que vem, que vem acontecendo. A gente fez só para contextualizar, em 23, eu, a Carla, o Daniel, que é do nosso marketing, a gente fez a gente sentou, nos reunimos um dia para fazer o planejamento de marketing de 2024. E lá o Daniel trouxe para nós a gente queria saber como que era o nosso público para a gente direcionar a campanha, certo? Ok. E o Daniel trouxe para nós um estudo que a própria Gemad fez, e lá falava que as personas, os tipos de marceneiros, né? E lá foi identificado, né? Dentro do marceneiro, tá? A gente tem o marceneiro raiz, o marceneiro intermediário e o tech. O raiz já disse, é o cara antigo, é o cara que é aquele marceneiro que muitas vezes não tem um plano de corte para otimizar a chapa, às vezes um projeto não entrega um projeto 3D renderizado, é aquele cara que fala, faço há 20 anos assim que dá certo, sabe? Uhum. Ele não quer saber, não quer mudar. Tem um intermediário, geralmente o intermediário é aquele cara dos 35 aos 45. Geralmente ele veio, às vezes, da marcenaria, que o pai é marceneiro, ele cresceu na marcenaria, porém, ele tem já essa visão dessa mudança que está acontecendo, sabe? Ele não tem tanto. Ele não é tão no. Ele está bem no meio da transição, né? Ele não é tão. Exatamente, ele não é tão atento a tudo que está acontecendo, mas ele enxerga esse passo e ele começa a experimentar. Ele usa um pouco o centro de serviço, o uso dele, ele faz isso. E tem o tech.
Tech é aquele cara que ele quer tudo para ontem, ele não quer ter né? Não é trabalho, ele não quer ter a mão de obra, ele quer ter o negócio Aham. pronto, ele é um cara que está na internet, no Instagram, vendendo, é esse. E lá atrás, quando a gente sentou, a gente percebeu que a maioria dos nossos clientes era o raiz, depois o intermediário, tech, Um pouquinho. um pouquinho. Agora, no final de 2024, um ano depois, nós sentamos de novo para conversar e analisamos. Ou seja, o intermediário, ele já passou o raiz. Aham. Já vem crescendo Passou o bastante. raiz. Sim. E não sei se daqui 2 anos o tech já não passa o intermediário. Você acha que você se enquadra onde, Rodrigo? Olha, eu vou me encaixar ali de acordo com tudo que você falou, vou me encaixar no intermediário, né? Porque o tech, ele tá ali bem posicionado em redes sociais e é algo que eu não estou bem posicionado em redes sociais. Porque o meu público hoje é mais indicação, né? Então eu não estou 100% posicionado ali nas redes sociais. Mas o interessante que você falou sobre o marceneiro raiz aí, aqui na Gemalha atuando como consultor, né? São, vamos se dizer assim, as pessoas mais difíceis de a gente entrar e conseguir falar sobre o centro de serviço. Porque realmente eles ainda não entenderam que o centro de serviço, que a terceirização, ela veio para facilitar a vida dele, para mudar de fato a vida dele, né? E os marceneiros raiz, né, vamos falar assim que são os 40 a mais, vamos dizer É isso, os isso aí. 40 a mais, né? O cara já tá sofrendo ali com dor nas costas, o cara já teve um acidente dentro da marcenaria, de repente o cara tem marcenaria, tem funcionário que de repente já sofreu algum acidente. Então, é, é mais difícil a gente colocar na cabeça dele, por mais que a gente fala, ó, a gente quer tirar todo esse peso das suas costas. A gente quer tirar o peso de um funcionário seu se machucar numa máquina, na máquina. A gente quer tirar as suas dores nas costas. Tudo que a gente fala pra ele, mas ele não, o jeito que eu trabalho funciona, o jeito que faz funciona. Então, o marceneiro raiz ele é bem complicado. Então, assim, eu particularmente me enquadro ali no intermediário, só não vou pro tech pro que você disse, que é questão de posicionamento internet, né? Mas é isso, eu me enquadro ali no intermediário. Eu acho que, só para a gente finalizar a pergunta, né, do que é o centro de serviço, principalmente para quem não entende, não está, né, nesse ramo, você falou aí, né, contextualizou, falou algumas coisas para gente, mas para entender, só para a gente fechar, eu, por exemplo, consumidora final, eu não consigo ir lá e fazer um projeto e montar um guarda-roupa, por exemplo. Não, você consegue. Hoje você consegue. Então, assim, Mas não nesse nosso centro. O nosso centro ele é próprio para o marceneiro, né? não, o nosso centro ele vai servir tanto para o marceneiro quanto para o robista, que no caso se enquadra a você, né? Hoje a gente tem o sistema que é o Corte Cloud, a gente usa do sistema Corte Cloud, onde o Brasil inteiro, acho que o mundo inteiro acho que tem acesso, né? Você faz o projeto lá dentro, escolhe a central Gemar de Campinas e ali você executa, você faz o seu projeto. Você faz o seu projeto e manda para a Gemad apenas para poder terceirizar, fazer todo esse corte e entregar na casa dela tudo cortado, ela vai pegar e fazer a montagem. Então se você entende mais ou menos, ou se você tem vontade de fazer um guarda-roupa, algo do tipo assim, você pode entrar lá, projetar, mandar para a Gemad, os vendedores vão te atender e vão te entregar tudo cortado e você faz sua parte da montagem. Mas você acha que a Carla, como robista, Ah, ela tem a parafusadeira, ela sabe usar a parafusadeira, Acho que eu né? não conseguiria, não. Mas você acha que nesse lado ela tá roubando ela acaba roubando o cliente do marceneiro? Porque assim, aconteceu uma cena esses dias que eu te passei, inclusive, e um conhecido meu queria fazer um negócio no banheiro dele, ele me chamou. E ele queria fazer. E eu passei pro Rodrigo. Falei, cara, me passa o que você quer aí, eu vou ver o que dá pra fazer. Ou seja, você viu vários fatores que ia dar problema, certo? sim. Então, É que assim, né? Não é tão simples fazer o móvel, né? Parece ser simples, mas não é tão simples. Então, o marceneiro, ele tem todo um know-how, assim, para falar, né? Então, vamos pegar o caso específico aí que você falou, né? Do seu amigo aí que mandou. O Bruno, cara, eu quero um gabinete simples de banheiro. Tá, pô, um gabinete simples de banheiro, tá, mas e aí?
A cuba está localizada onde? O que a gente precisa fazer? Cara, eu quero gaveta e quero um cesto. Tá, beleza. Se sua cuba estiver posicionada no centro, a gaveta não vai rolar, porque vai pegar no sifão, não dá certo. Então não é muito simples, né? Então, por mais que a Carla queira fazer, ela pode sim se aventurar em fazer. Se ela vai conseguir, já é outros 500 daí, né? Então, assim, eu não vejo que tá roubando o trabalho do marceneiro, porque ele vai pegar para fazer. Ele vai ver que vai ter dificuldade. E por mais que ele tenha dificuldade, ele consiga executar, ele vai olhar e falar assim, pô, não era esse imóvel que eu queria. Então não adianta hoje você investir numa casa de 300, 500 mil reais e você querer se aventurar em fazer os móveis e ficar algo, vamos dizer assim, meia boca. Não faz nenhum sentido, né? Então eu não vejo como vocês têm um centro de serviço que atende consumidor e vai roubar o serviço dos marceneiros, nós, né, da marcenaria. Não vai, porque o consumidor em si, ele não vai fazer o que a gente faz. Sim, tem que ter um pouquinho de conhecimento, mínimo de habilidade, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, o acabamento também não vai, por mais que a Gemad vai entregar um excelente acabamento, as peças bem cortadas, uma colagem de fita de borda excelente, sem nenhuma rebarba e tudo mais. Na montagem, a montagem precisa existir. Vocês não entregam montado, né? Vocês não entregam montado. Então a montagem precisa existir. Se o cara montar tudo torto, se o cara parafusar torto, por mais que vocês mandem furado, se o cara colocar o parafuso torto, vai ficar torto. Então uma regulagem de porta, se o cara não souber como faz a regulagem da porta, a porta vai ficar torta. Então ele vai ter que chamar um marceneiro. Vai acabar saindo até mais caro para ele, porque o marceneiro vai ter que refazer. Né? Então, assim, quem quer se aventurar, se aventure. Mas acho que não vai roubar o trabalho da marcenaria, não. E lembrando também que o nosso centro de serviço, na verdade, a pessoa não pode chegar com um projeto, corta para mim. Sim. Não, tem que vir com tudo já uma. Assim, vocês não fazem, deixando bem claro, né? Vocês, Gemad, Campinas e nenhum outro centro de serviço vai fazer o projeto para você. A arquiteta vai chegar aqui e vai falar assim, ó, eu tenho esse projeto, executa para mim. Não, não é assim que funciona, né? Se a arquiteta chegar com um projeto, ela precisa de um marceneiro para fazer uma listagem de peça e através dessa listagem de peça jogar dentro do Corte Cloud e a Gemad executar o corte. Ou ela entra no Corte Cloud e ela pega esse projeto dela e ela vai replicar dentro do sistema do Corte Cloud, né, através dos módulos, ela replica e aí manda para vocês executar. Então vocês não, Gemad não mexe com nenhum tipo de projeto assim. Acho que pegando esse gancho aqui, a gente poderia falar, inclusive, do que você faz, o que você faz aqui na Gemad de Campinas. A gente falou que você é um consultor, né? É. E eu acho que vai de encontro aí o que você está falando, que acho que é justamente, né, o sistema que são imputadas as informações para daí, né, ter o corte. Conta pra gente um pouquinho, o que você faz aqui? Hoje eu estou atuando aqui na Gemad Campinas como consultor de vendas de serviço, né? Nada mais é falar com todos os marceneiros, os raiz, os intermediários e os techs, mostrarem para ele a facilidade, a praticidade de pegar tudo cortado. Igual eu falei, é um braço, na Gemad ser um braço para o marceneiro raiz, para o marceneiro técnico, para o marceneiro intermediário. Então eu vou com uma solução para eles, né? Primeiro eu chego lá, converso com eles, entendo como que tá o perfil da marcenaria deles hoje, né? Ou o cara que não tem marcenaria, entendo como que é o perfil dele hoje, a forma que ele trabalha, para chegar com uma solução para ele, né? Levando tudo isso, principalmente que eu toquei no assunto, cara, marceneiro raiz, cara, vou tirar sua dor nas costas, eu vou evitar um possível acidente dentro da sua marcenaria. Que forma que eu vou fazer isso? Terceirizando toda a sua produção para a gente. Então, hoje, eu estou atuando como consultor, né? Eu creio para dizer assim, vamos falar que para conscientizar os marceneiros, né? Para eles se atualizarem e entrar nesse mundo da marcenaria, da terceirização, né? Porque se eles não se atualizarem, eles vão ficar para trás. Eles vão ficar para trás. A tecnologia está aí. As pessoas precisam aderir à tecnologia. Então, assim, o cara marceneiro que vai começar agora, para que o cara vai investir 30, 40 mil numa esquadrejadeira, sendo que ele pode terceirizar tudo para você? Não faz sentido algum. Ele pode pegar esse dinheiro e deixar investido lá, que vai render muito para ele, ao invés de ter que investir nas máquinas, sendo que o investimento tem que ficar pela Gemad Campinas. Então, vocês têm máquinas de 500 mil para poder fazer esse tipo de serviço, né? Então, quando eu vou atender os marceneiros ou trago eles aqui na loja, apresento o centro de serviço,
Eles olham o centro de serviço, inclusive semana passada eu levei um cara lá, ele olhou o centro de serviço, acompanhou como funciona tudo, passo a passo, trouxe ele na loja, mostrei como funciona a parte do corte cloud ali, apresentei os módulos para ele, o cara falou, putz, eu não preciso pagar pro mob, porque você me dá o programa, né? Você não, o Corte Cloud dá o programa gratuito com todos os módulos, que é praticamente igual a um Promob. Eu não preciso pagar um Promob. Eu não preciso investir em máquina. Beleza, eu só vou fazer a venda. Eu só vou me preocupar com a venda. Desculpa, esse cliente era raiz, intermediário, você não... Esse cliente, tô para dizer para você que é um cliente intermediário. Ele trabalhou uma época em marcenaria e fazendo os móveis para ele próprio. E aí ele teve uma crise, ele se afastou um pouco, agora ele está voltando novamente. Mas ele tinha pensado em, de repente, alugar um espaço, comprar máquina e colocar tudo mais. Quando ele vem e ele conhece, ele fala, não, eu não preciso investir nisso. Eu tenho que me preocupar em vender, porque a produção é com vocês. Então eu me preocupo em vender. Hoje eu vou me preocupar em montar, porque eu não tenho equipe de montagem, mas assim que eu conseguir colocar uma equipe de montagem, também a minha preocupação maior é vender. Então, respondendo a sua pergunta, eu como consultor estou mais para poder conscientizar todos os marceneiros aí a aderirem ao centro de serviço, a aderirem à tecnologia, né? Porque eles precisam disso, eles precisam entender que a tecnologia está aí, eles precisam entender que a Gemad não quer roubar o cliente dele. A Gemad quer ajudar ele a vender mais. Ele precisa entender isso. Ó, a Gemad tá para te ajudar a vender mais, potencializar o seu serviço, te entregar com mais qualidade. Não que você não tenha, mas vai te entregar com mais qualidade. Por quê? Porque as máquinas são máquinas superiores e máquinas avançadas. Entende? Ô, Rodrigo, você falou aí bastante sobre a convicção, né? Convencer o cliente, enfim, mostrar os benefícios, mas a parte, por exemplo, quem não sabe mexer, a gente já teve, inclusive nós fizemos uma visita a um cliente, né? Que é um cliente raiz, e que, tá, mas eu não sei mexer nesse programa, como que a gente faz? Você também faz esse acompanhamento, tira esse tipo de dúvida? Sim, sim, sim. Sou um especialista ali na parte do corte cloud, né? Então hoje eu vou sim pegar na mão desse cliente, cara, eu não sei fazer o plano de corte. Ok, eu te ensino a fazer o plano de corte. Existem vários caminhos para você fazer o plano de corte, né? Você pode pegar a sua listagem de peça e colocar no corte cloud. Pô, não sei. Ok, eu te ensino. Ah, mas eu quero algo mais prático, eu não quero mais ficar fazendo plano de corte na mão. Ok, vamos usar os módulos. Então eu ensino ele a usar os módulos, que é dentro do Corte Cloud ali também. Então acompanho ele todo esse passo. Os 3 primeiros projetos dele que ele coloca na produção, a gente também acompanha para poder ver se está saindo tudo certinho. Eventuais dúvidas, fica com o meu contato direto, ele me liga. Rodrigo, cara, ó, coloquei tal coisa que não tá funcionando. Me manda a tela, a gente vai conversando e fora as visitas que a gente vai fazendo. Então, realmente é isso. Eu tô para conscientizar os marceneiros a aderirem à terceirização e a ensinar eles também a mexer nessa parte do sistema para poder conseguir trazer para a Gemad o corte. O seu trabalho vai muito além de uma simples pré-venda e venda, né? E você acompanha o cliente lá antes de comprar, comprando e pós-compra, você está ali para dar todo esse suporte, né? Sim, basicamente uma consultoria, né? Hum. Então, acho que é uma consultoria e ela vai pegar tudo, né? Então, eu vou estar no começo ali, vou ensinar o cara vai colocar para corte, entregou para ele, a gente vai olhar, acompanhar se está tudo certo ou não. Se ele teve alguma dúvida, de repente, ele colocou um módulo que ele achou que era o certo para o serviço dele e deu errado, ele vai me falar. Então, falar, pô, ó, você deveria ter usado esse, você deveria ter feito assim, você deveria ter feito assado, para no próximo ele não vier a acontecer isso aí, entende? Qualquer um pode, então, aprender a usar, né? Qualquer um, Exato. assim, marceneiro pode Eu, aprender. eu vejo que isso é uma consultoria que está sendo gratuita Exato. para o marceneiro. Você vai lá e se vai servir para ele, ou não, a gente não vai saber. Porém, se não tivesse o papel do Rodrigo, é, talvez ele nem ia saber as possibilidades. Ele não ia atrás no YouTube para estudar, para pesquisar, né? Você falou muito do Corte Cloud. Aham, Ah, eu sou marceneiro e projeto no Promove, projeto no SketchUp. aham. Como que faz? Consigo também. Consegue, né? Hoje você pode projetar no Promob e fazer uma exportação de listagem de peças. O único ponto negativo,
O Promob ele não vincula a parte de furação. Então, se o cliente hoje quiser as peças dele toda furada, ele não vai conseguir fazer uma exportação. Ele consegue fazer a exportação da listagem de peça, colocar no Core Cloud, porém a parte de furação nenhuma vem. Então, ele não consegue ter as peças furadas ali, né? Então, mas ele facilita o trabalho dele. Ele projeta no Core Cloud, dá um clique, pega a listagem de peça, joga no Core Cloud, manda para a Gemad executa. Outra modalidade, através do SketchUp. SketchUp tem a extensão que é o HelloMob. Então, o HelloMob aí já vai vir tudo furado e tudo usinado. Porque o SketchUp, ele conversa com o Core Cloud através do HelloMob. Só que o SketchUp, a maioria quem usa é arquiteto. Então, marceneiro mesmo, você vai ver os caras muitos falar sobre o Promob. Então, nas visitas que eu estou indo fazer, os caras que trabalham com Promob, eu levo para eles duas soluções. Ó, uma, você pode projetar no Promob porque o render do Promob, a imagem do Promob não tem como competir com o render e a imagem do Core Cloud. Né? Então, você pode executar a sua venda através do Promob. Mas a sua executiva, você faz dentro do Core Cloud. Né? Que a executiva nada mais é do que o cara ir lá, fez a venda, porque o projeto ali tem que ser um projeto rápido. Eu não sei se eu vou vender para o cliente ou não. Então não tem como eu ficar perdendo muito tempo. Então, ele faz um projeto rápido no Core Cloud, com um render no Promob, com um render muito bom, né? E entrega para o cliente. Fez a venda, agora ele precisa fazer a executiva. Então, às vezes ele manda um e-mail oficial ou manda até o marceneiro para conferir todas as medidas. Quando o cara ele retorna com essas medidas, ele pega e coloca tudo dentro ali do Core Cloud. Ele vai olhando os módulos, abre duas telas, né? Isso é o que estou falando para vocês, é o que eu explico para o cliente. Então ele vai abrir duas telas ali, uma do Promob com o desenho feito e outra do Core Cloud com os módulos. E vai só puxando os módulos com a medida que ele quer. Então, assim, dessa forma, ele vai ter a furação também. Ele desenhou no Promob e fez a executiva no Core Cloud. Para poder conseguir ter as furações. Para mim, eu não me importo, eu não preciso das furações. Para mim, eu mesmo aqui dentro furo. Ok, então seu projeto está pronto? Faz a sua executiva dentro do seu Promob mesmo, que você está acostumado. Gera a listagem de peça, manda para o Core Cloud e a gente vai te entregar. Agora, o SketchUp é bem mais prático. Porém, o SketchUp, a maioria é tudo o arquiteto que utiliza. Certo? Certo. Vamos lá, eu sou desses 3 clientes, dessas pessoas que eu te falei. Tá. O intermediário é mais fácil para você transformar ele num cliente para vir usar a nossa central de serviço, certo? Intermediário. Sim. E Uhum. no raiz, que é o mais difícil, a gente sabe. Na sua opinião, qual que é a maior dificuldade que você tem, não que você tem, que você enxerga que no raiz? Não sei se tiver alguma história que quiser compartilhar também, enfim. Tá. No marceneiro raiz, é bem complicado para poder conversar assim, vamos dizer, com as pessoas um pouco mais antigas, né? Já é difícil, né? Você colocar sobre tecnologia na cabeça deles, né? Já é mais difícil. Mas com um jeitinho, você vai, com algumas técnicas, você consegue, né? E principalmente quando envolve o termo ganhar. Vamos falar isso. Então, vou trazer um caso aqui que a gente teve de um cliente que ele está querendo entrar para o centro de serviço. Né? Ele está querendo começar a utilizar a terceirização. Porém, ele está preocupado que ele vai perder. Não. Hoje eu ganho bem produzindo aqui interno. Se eu terceirizar para vocês, eu vou deixar de ganhar isso. Então eu levei alguns exemplos para ele, né? Então eu sentei com ele, sentei com a equipe dele, falei, vamos fazer um exemplo? Vamos desenhar um guarda-roupa simples, né? Coisa simples. Fala para mim quanto que você venderia esse guarda-roupa aqui? A gente vai projetar ele, vamos mandar para a Gemad de Campinas, não para poder executar, mas para fazer um orçamento. Ok? Ok. Então a gente pegou um guarda-roupa de 2,40 metros ali, bem simples, projetamos rápido ali, do jeitinho que ele ia fazer, e mandamos para orçar, né? E perguntei para ele, falei, viu, quanto você venderia esse guarda-roupa? Ele me falou coisa de 10, 11 mil reais. Eu venderia esse guarda-roupa aqui. Eu falei, ok, pra Gemad te entregar todo cortado, todo furado, para você chegar e montar. Você pegar o seu montador aqui que você tem interno hoje, ou um terceirizado que seja, a Gemad ficou num custo de mais ou menos uns 5 mil reais. Ficou mais ou menos nessa linha. Então, você está tendo de lucro
próximo aos R$ 6.000. Ah, eu não enxergo desse jeito. Falei, tá, vamos fazer uma conta um pouco até mais simples também. Vamos falar que você não precisa ter nem montador. Você vai contratar um montador terceirizado. Você vai pagar 15% para ele ali em cima do preço da venda. Então, R$ 11.000, 1.500 do montador, 5.000 da Gemad para ela cortar, tudo isso bem alto, tá? Então, a gente tá falando de 6.500, você tá pegando 4.500 para poder de lucro, vamos dizer assim. Você ainda vê que não compensa, que é só para você montar, na verdade, você terceirizar a montagem. Né? Então, assim, quando você começa a mostrar valores para ele, aí ele começa a repensar um pouquinho mais. Mas mesmo assim ainda é difícil, né? Mesmo assim é difícil. Então, eu trago toda também pro marceneiro raiz todas aquelas dores que eu falei, né? Eu falo, cara, eu vou tirar suas dores nas costas, eu vou evitar um possível acidente e tudo mais, até que a gente consiga entrar nele. Mas a maior dificuldade é quando mexe ali para poder entrar, é quando a gente fala sobre valores, né? E se você fosse elencar, qual você acha que é a maior dor? Porque assim, essa história que você contou, eu sei qual é, porque Uhum. eu participei. Eu já te retorno a pergunta. Qual que é a maior dor do marceneiro raiz? Ou não? Pode ser do raiz, da marcenaria em geral. Mão de obra. Mão de obra. Mão de obra. Exato. Esse cliente em específico, eu fui fazer uma visita. Eu sei que ele é um cliente raiz, então não foi para mostrar o centro de serviço, visita, Aham. né, no dia a dia. E cheguei lá, ele estava sentado assim, lá no fundo da marcenaria, tava só o filho dele e o que aconteceu? Ah, 3 pessoas me deixaram na mão. Aí que eu entrei como centro de serviço, falei, pera aí, Eu tenho a nós temos uma solução. pessoa que vai te ajudar. Mas nessa reunião, eu gosto, falou que tava ele e as outras Aham. pessoas. Ele é o raiz, mas a equipe dele é tech. É tech. Então, Uhum. por isso que, né, que teve Sim. o match, né? Aham. Não, então, assim, a mão de obra hoje ela tá bem escassa, né? Eu acho que em todos os setores. Mas na marcenaria principalmente. Tá bem, Especializado. tá bem complicado hoje você encontrar um marceneiro bom para poder colocar na sua marcenaria para trabalhar para você. Por quê? Os marceneiros bons, eles entenderam que eles podem, teoricamente, ter a marcenaria deles. Não ter a marcenaria deles, né? Eles podem pegar tudo cortado e entregar com a qualidade deles. Então eles viram que é mais vantajoso isso. E também tem os marceneiros que são bons, querem trabalhar dentro da marcenaria, porém com um salário um pouco mais alto. E aí tem gente que não quer pagar. Então a mão de obra tá bem difícil, tá bem escassa, né? Então a gente 70% das marcenarias que a gente conversa, dos marceneiros que a gente conversa, a dor deles também é essa. Cara, mão de obra. Mão de obra. Tô faltando por causa de mão de obra. Acabei de voltar de uma visita que o cara quer terceirizar por conta de mão de obra. Pra mim tá muito complicado mão de obra. Só que ele é um marceneiro raiz, porém ele se enquadra no intermediário. Porque ele já quer aderir, ele já até pega alguns cortes ali. Mas ele quer entrar por conta da falta de mão de obra. Falando em falta de mão de obra, aí tem um cliente que ele saiu por causa do nosso centro de serviço e voltou recentemente pelo centro de Pelo serviço, centro de serviço. justamente pela mão de obra. Porque assim, ele tem que entender de fato que vocês não querem roubar os clientes dele. Vocês querem potencializar as vendas dele. Você quer potencializar, fazer ele vender cada vez mais. Né? Então, principalmente os parceiros raízes, quando eles entenderem isso, que, pô, a Gemad, de fato, me ajuda a faturar mais, eles vão começar a vir. E isso daí é bem breve. Eles vendem mais e a gente vende mais também, né? Todo mundo É o nosso ganha. É o objetivo. ganha-ganha. É, exatamente. A questão uma curiosidade, na verdade, ainda no marceneiro raiz, né? Como que você faz quando a gente empaca ali na tecnologia? Tá, a gente teve, inclusive, um caso que a gente foi visitar que ele é um marceneiro raiz e ele não sabe mexer no sistema. Ele é no pedacinho, né? Pedacinho de Aham. papel, vai anotando, desenha bonitinho. Como que a gente consegue implementar o uso dessa ferramenta, o Code Cloud? A gente tem que procurar dentro da empresa dele um mais novo. Não tem jeito. É a realidade, né? É a realidade, né? Porque assim, o mais novo ele sempre vai querer cortar caminho. E nada mais é que a terceirização é cortar um caminho.
Então, vai ter que procurar um mais novo, porque a gente já vai bater nessas teclas, ele vai achar que ele tá 100% certo. Tem que entrar no mais novo, que é, vamos falar assim, talvez o cara que produz para ele, entrar nesse mais novo, mostrar para ele como que funciona, tentar fazer ele fazer um teste, e aí vai mostrar para o Raiz, falar, viu, ó, o que a gente levaria 4 dias, levou 2. Então a gente pagou um pouquinho a mais, claro, né? Vai pagar um pouquinho a mais para terceirizar, mas a gente vai começar a ganhar na quantidade. Então, assim, o marceneiro raiz, quando é difícil a gente entrar, se ele tiver uma marcenaria grande, tiver uma equipe por trás dele, a gente tem que buscar encontrar o mais novo ali que está junto do lado dele, né? Que automaticamente, daqui um pouco, vai acabar assumindo a marcenaria. O centro de serviço já é uma realidade aí, né? Aham. Já vem um tempo. Uma pergunta que acontecia logo que começou o centro de serviço. Eu tenho minha opinião, queria ouvir a sua. Eu tenho uma marcenaria grande, eu tenho funcionário, eu tenho um aluguel alto, eu tenho máquinas que eu comprei, que eu investi. Aí eu tenho um montador ali que, às vezes, eu que ensinei ele a trabalhar, né? Muitas vezes. E ele acha que já tá bom e sai. Ele vai comprar, faz uma venda ali e compra um centro de serviço. Ou seja, o preço desse cara vai ser menor do que o meu, né? Que meu custo é maior, certo? O preço esse montador, marceneiro, ele saiu, fez uma venda e, enfim, eu tenho um custo muito maior, vai acabar ficando mais caro o meu móvel. Como você vê essa relação você como empresário, você tem sua marcenaria, Tá. formado, Aham. pronto, você paga aluguel, você paga seus impostos, né? Você tem, sei lá, quantos funcionários, nenhum funcionário seu sai. Ok. Esse seu funcionário não tem nada, não tem um carro para entrega, não tem, né? E, enfim, pegou uma venda lá e conseguiu fazer a venda. Lógico, vai estar mais barato que a sua, né? Sim. Como que esse cara pode se blindar hoje essa marcenaria com um custo maior? Como ela se blinda? Como eles estão no mesmo patamar de concorrência ou não? Porque assim, esse era um questionamento que eles faziam. Hoje sumiu esse questionamento. Aham. Mas você acha que eles estão concorrendo? É o mesmo serviço que é entregue? É a mesma qualidade? É a Assim, garantia? partindo pelo lado que você falou sobre o marceneiro, ele trabalhava nessa marcenaria, ele saiu e foi vender, né? Eu vejo que a qualidade vai ser a mesma, porque de repente até esse cara que executava os móveis ali. Então, em termos de qualidade, eu acredito que seja a mesma, né? Só que automaticamente vai ficar desleal, porque, cara, uma marcenaria grande, com um monte de investimento, óbvio, com um marceneiro pequeno que não tem nada, ele vai conseguir vender mais barato, mais em conta, né? Então, assim, para essa marcenaria grande se blindar, ela tem que começar a correr atrás de outros contratos maiores ainda. Ou, Nichar? ou fazer um nicho, ou ela pega e entende que, opa, eu posso vender todos os meus maquinários, né? Posso vender todos os meus maquinários, pegar esse dinheiro, guardar, investir e terceirizar. Aí ela vai começar a concorrer diretamente com o cara que ela não vai ter nenhum custo, certo? Ela não vai ter nenhum custo. Então, se ele enxergar dessa forma, ele vende tudo que ele tem de maquinário, investe, contrata somente um montador e pode competir lado a lado ali com aquele cara, certo? Meu ponto de vista é parecido com o seu. Assim, igual você falou, o marceneiro é um marceneiro bom, que aprendeu a trabalhar, então a qualidade vai ser a Uhum. mesma. Concordo. E esse cara que realmente está se destacando, é o ciclo, né? Cada um, né? Todo mundo tem a oportunidade de ter seu próprio negócio, de Sim, empreender. aham. Parabéns para ele. Mas eu acho que o que eles questionavam é aquele cara que começou a trabalhar agora, nem sabe, né? Trabalhar. E esses caras realmente já faz uma venda usando o centro de serviço. Isso que eles questionavam, sabe? Aham. Mas eu acho que realmente eles não competem, né? Porque o cara não tem um histórico, não pode dar uma garantia, né? Não pode. Assim, vai ser muito difícil competir diretamente, né? Porque quando a gente fala em termos de uma marcenaria grande desse porte que você está falando aí, o público já é um público superior, né? E esse marceneiro pequeno que acabou de sair, por mais que ele terceirize,
terceirize toda a produção ali, ele não vai conseguir entrar nesse público de um perfil de uma classe mais alta, vamos dizer assim. E tem mercado para todo mundo também, né? Hoje, o que mais cresce aí é prédio, né? O que mais sobe aí nas ruas são prédios. Então tem serviço para todo mundo, né? Tem serviço para todo mundo. Eu mesmo, que tenho a minha marcenaria, né? Que eu trabalho com terceirizado, tenho um montador na rua fazendo todas as montagens. Eu não importo com se de repente o meu montador quiser sair e fazer com ele. Para mim não vai afetar, porque eu já tenho o meu público, eu só trabalho com indicação, então para mim não faz diferença. O meu público procura eu, né? Eles confiam que eu vou entregar, por mais que não sou eu que monta, né? Que faço toda a montagem, mas eles confiam na minha pessoa. Nesse caso dessa marcenaria, o cliente ele confia no dono da marcenaria, né? Porque o dono da marcenaria vai entregar o serviço para ele. Então, eu acho que é isso. Ou seja, você se garante. Eu me garanto. Ele vive os 2 mundos, né, tanto né, como cliente de Aham, serviços, né, sim. como também, consultor implementando aí a venda, né. Aham. Você chegou a pegar essa transição? Você teve em algum momento marcenaria e começou a comprar cortado ou sempre, você já começou dessa forma? Não, já comecei dessa forma. Ah, Eu já comecei dessa forma, né? Então, assim, lá atrás, quando eu entro na Gemad, né, que eu tenho a conexão com o Bruno, eu passo para ele, né? Ele fala, cara, eu preciso de uma pessoa no meu centro de serviço. Eu falei, ok, eu preciso trabalhar, mas eu também quero empreender nessa área. O que que dá pra gente fazer? A gente consegue fazer uma parceria? Então ali a gente formou uma parceria que vem durante todos esses anos, né? Então eu já entrei nesse mundo da terceirização. Eu nunca precisei comprar uma seccionadora, uma esquadrejadeira, uma coladeira que seja. Eu já entrei na terceirização. Então hoje eu consigo falar para os clientes, né, com mais propriedade, que, cara, funciona. Funciona. Você não precisa ter maquinário, você não precisa ter um barracão de 300, 200 metros. Você pode ter um espaço ali de 50 metros quadrados que seja, que você vai conseguir fazer 3, 4 apartamentos. Entendeu? Então, para você ter ideia só nesse assunto, o showroom de móveis hoje caiu muito. Porque não tem necessidade de mais ter showroom, né? Não tem mais essa necessidade. Hoje é Instagram, hoje é tudo digital. Então você faz tudo à venda ali. O cliente ele quer mais comodidade. Você vai no cliente, faz o projeto, apresenta, mostra o Instagram, fica mais fácil a venda, né? Então assim, eu já entrei direto no centro de serviço. Então eu consigo levar para os clientes da Gemad, né? Como consultor, cara, a terceirização ela funciona. Você consegue sim ganhar dinheiro e eu te garanto que você vai ganhar mais dinheiro do que você está ganhando agora produzindo tudo aqui interno. Tanto que essa cadeira que o Rodrigo ocupa hoje aqui na empresa não existia e a gente queria, né, montar ela e nada melhor de uma pessoa que realmente usa de fato, né? que viveu na prática, né, Uhum. para poder falar sobre o assunto. Nós estamos, eu acho que tá claro aqui pro pessoal, né, o que é o nosso centro de serviço, o que que a gente faz, quais os benefícios que ele tem para o nosso cliente, né? Eu queria que você, sua opinião, como você enxerga o futuro do centro de serviço nas revendas, Com principalmente do nosso centro de serviço, Ah, né, de tá. Mate O nosso Campinas. centro de serviço. Cara, como eu acompanhei desde o início, né? Com vocês ali, quando a gente era aqui do lado da loja, que só tinha Seccionadora manual. uma seccionadora manual, uma coladeira manual. Hoje eu vejo tudo que foi construído, tudo que a Gemad Campinas vem construindo, conquistou, né? Então, com as máquinas que já tem, eu vejo que daqui para frente vai aumentar cada vez mais. Então eu vejo uma possível terceira coadeira, eu já vejo uma possível terceira seccionadora, de repente um centro Next que vai avançar mais, né? Tudo que vai ajudar a facilitar cada vez mais a vida do marceneiro ali. Então eu vejo que dentro da Gemad Campinas, o centro de serviço ele vai crescer muito. Então é isso. E agora uma diferente para você, Carla. Como você vê o futuro do nosso centro de serviço? Ah, eu vejo exatamente isso. Assim, eu acho que eu posso falar melhor porque eu entrei aqui, eu, né, não sabia nada sobre marcenaria, MDF, ferragens, né? Eu acho que e eu acompanhei essa transição. Hoje eu vejo que é o futuro mesmo, que não tem assim, o marceneiro ele pode administrar, vender e com melhor, né, e não ficar dependendo tanto da mão de obra que é cada vez mais escassa. Então, assim, eu só vejo benefícios, eu não consigo encontrar, algum
nossa, tem esse porém. Não, eu vejo só benefício. É uma questão de uma relação de confiança. Eu acho que desenvolvendo essa relação de confiança, eu acho que voa. E você, Bruno? O que que você pensa aí? Virou host, né? Mas vamos lá. É, na empresa, toda empresa, revenda, marcenaria, a gente administra gargalos dentro da empresa, certo? Você resolve um gargalo, esse gargalo vai para outro lugar. Resolve aqui, ele vai para outro lugar. Nós tínhamos um gargalo que era a gente tinha só uma máquina, ou seja, quem tem uma, não tem nenhuma. Sim, A máquina quebrava, era uma loucura aqui para a gente resolver os problemas, né? sim. Daí que aconteceu, a gente foi e comprou a segunda máquina. Para onde o gargalo foi? Para a borda. Porque daí se corta mais MDF, a coladeira não Mas, dá conta. Aí compramos a coladeira e o gargalo foi para onde? Para energia elétrica, lembra? O barracão não tinha. E analisando que no último ano, né, cresceu muito o corte, Sim, aí tomou aquela decisão, mudar todo o nosso centro de serviço, que já estava ali consolidado, né? Mudamos de lugar, levamos para um lugar bem maior, porém ele ocupa, não sei se não chega a metade, né? chega a metade do barracão. Uns Uns 30, 40%. 40%, né, do barco Uhum, ele ocupa. E o restante é estoque. exato. Ou seja, onde eu guardava estoque, eu coloquei o centro de serviço. Então o gargalo foi para o estoque. Mas beleza. Mas pensando realmente no futuro do nosso negócio, o nosso barracão já está pronto com a capacidade De por energia. megawatt de energia para duplicar, Sim. triplicar, ou seja, para todas essas marcas que você falou, Aham. já está preparado, já temos o espaço. Ah, tá com volume de venda. Tira o estoque daqui, vamos comprar mais máquina ali. Mas mais. Então eu vejo que nesse ano já vamos evoluir, Sim. né? E ano que vem, então, O crescimento do corte ele foi bem rápido, né? Se a gente pegar aí, vamos falar de quando eu entrei em 2017 para 2025, então teve um crescimento muito rápido no quesito maquinário que vocês investiram, né? E cada vez mais vai aumentar a venda. Porque assim que todos esses marceneiros começarem a entender a terceirização, o negócio vai ficar pequeno. Aí é realmente isso. Só que vocês já estão preparados. Quesito barracão, quesito energia. e Só exaustão. e exaustão. Só precisa dos maquinários mesmo, que é coisa rápida de se resolver. E Preciso. compressor também. Exato. Assim, eu acho que tá tudo bem estruturado. Só não Tá tem. engatilhado. Isso, só não tem vamos falar assim, a máquina própria ali que vai fazer o serviço, porque o restante já tem, né? Então, Ou assim, seja, a gente acredita no no potencial aí do negócio e já tá. corte. Eu também acredito. com certeza. Rodrigo, a gente sabe que tem bastante história de bastidor. Você tem alguma aí para contar pra gente? Uma história desafiadora, engraçada, História de bastidor. desafiadora? Olha, eu acho que eu posso dizer, talvez não sei se eu posso dizer isso aqui. Pode falar qualquer coisa, a gente cortamos depois. Eu acho que mais desafiador pra mim dentro da Gemad Campinas foi um dos CEOs, vamos dizer assim. Porque é um raiz. Exatamente, eu ia falar isso aqui. Porque é um raiz e ele entende que o raiz entende que tudo tem que ser da forma que ele pensa, que ele quer, do raiz. Só que eu penso com a cabeça da forma que tem que ser para funcionar, não da maneira que eu quero, é da maneira que tem que funcionar. Então, eu tive muitos desafios com isso, né? Foi desafiador, foi engraçado, mas hoje tá funcionando o centro de serviço, tá E, rodando. e eu que era o intermediário. E o Bruno quer Eu fazia terminar. eu tinha que ver o lado bom dos, né? Exato, é o conflito geracional. A Psicólogo ali. gente, a gente falou, inclusive, isso no episódio anterior, né? A gente fala muito sobre conflito geracional, né? Uma geração muito operacional, né? E a gente mais naquela onda mais planejadora, estrategista e Eu lembro, eu acontece. lembro Mas deu que tudo certo. eu lembro que quando a gente foi montar o centro de serviço novo, né? Teve um embate, em que a gente definiu o projeto das posições das máquinas e tudo mais. A gente sentou, falou, ok, pode ser assim? Pode ser assim. O Bruno virou as costas. Não, tem que ser assado. Eu lembro disso. Aí eu falei, mas tava tudo certo. Não, desse jeito não vai funcionar, tem que ficar. Aí eu falei, e agora? Eu falei, bom,
o senhor é o dono da empresa, o senhor vai resolver então. Só que aí eu peguei e falei com o Bruno. Falei, ô Bruno, cara, é assim, 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 assado. O Bruno só me falou uma frase. Cara, faz do jeito que vocês acordarem aí. No final, depois que tiver tudo pronto, um vai ter que virar pro outro e falar assim, cara, você tava certo. Aí eu peguei, briguei, bati meu pé e falei, bom, a gente vai fazer desse jeito. E pronto. Teve aí uns embates, algumas coisas, mas tá lá. Deu tudo Tá certo, você tudo continua com certo. a gente Tá aqui. funcionando, mas eu não ouvi depois e aí ficou tudo certo. Também não ouvi, não. Mas acho que assim, né? A Gemad pra mim é uma família mesmo. Teve bastante lutas, bastante desafios, mas bastante histórias engraçadas. Mas o que eu me recordo, que eu posso contar, que é bem descontraída sobre isso daí, né? Vou falar o nome, que é o Samuel. Amo ele de paixão, que nem ele disse. Tenho um carinho enorme por Ele ele. também. É, não, sim. E hoje a gente tá super bem, o centro tá funcionando e tamo aí. Eu amo o Rodrigo, mas é cabeça dura. Eu não falo isso. Isso é mentira, mas é difícil. Cara, eu acho que é isso. Deixamos tudo bem. Quer fazer mais uma Alinhados. colocação? Acho que não, Rodrigo, foi incrível ter você aqui. Obrigada, pela sua contribuição com a gente, com a Gemar de Campinas, com todos os nossos clientes, pela parceria sempre. Obrigada por ter, aceitado participar aqui com a gente. Você tem as suas redes sociais aí para passar para o pessoal, quem quiser entrar em contato, quem quiser fazer um móvel, um Fazer um guarda-roupa, um amor, né? closet, quem sabe, né? Não, beleza. Primeiramente queria agradecer, né? Você, Carla, o Bruno, a dona Márcia, o Samuel, pela oportunidade de ter entrado dentro da Gemad. Eu falo para todo mundo que tudo que eu conquistei hoje foi através da Gemad Campinas, porque a Gemad Campinas foi um braço, uma perna para mim, né? Tanto na construção da minha empresa quanto até hoje, né? É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme fazer parte ainda da equipe da Gemad Campinas, atuando agora como consultor na venda de serviço, né? Então, realmente, muito obrigado por tudo, né? Por vocês e pela Gemad. E para quem quer me acompanhar nas redes sociais, é Rodrigo Oliveira, meu Instagram pessoal, e tem um da minha empresa que é a Águia Dourada Ambientes Planejados. Se precisar de uns móveis, só chamar. Rodrigo, você é de casa. Obrigado, né? Você... A importância que você tem para nós, tanto que você foi o segundo, né? Uhum. A, a ser chamado. E você foi por muito tempo responsável, né? Por esse setor aí que mais cresceu dentro da empresa. Obrigado de coração. E para vocês que acompanharam nós até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se qualquer dúvida, pode escanear o QR Code aí na tela ou nos chamar pelo nosso Instagram, que é o @gemadcampinas. Obrigado. É isso, pessoal. Não esqueçam de nos seguir aí no @Gemar de Campinas, todas as redes sociais. A gente está aqui aguardando vocês para os próximos episódios. E indique aí para o amigo se você gostar. Tchau. E para você que nos acompanhou até aqui, nós temos uma oferta especial para você. Deixe seu comentário abaixo desse vídeo ou mande um direct que nós temos um desconto exclusivo para o seu primeiro corte de serviço.